Pai do Senhor, crianças, vamos para a nossa leitura de Mateus. Pega seu caderno, sua Bíblia. Mateus 23. Jesus censura os escribas e os fariseus. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, não façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque só um é mestre de vocês. E todos vocês são irmãos. Aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque só um é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Nesse primeiro trecho, Jesus, ele está ensinando aos discípulos e aquela multidão, né? Ele está avisando, instruindo, que é para eles não fazerem como os fariseus fazem, né? O que significa escribas, né? Quem eram os escribas? Os escribas eram especialistas da Torá, que eles interpretavam a Torá e passavam para a língua falada ali. Os fariseus são os mestres, eles pegavam aquelas traduções e ensinavam, igual a gente pega a Bíblia, lê e passa adiante. Então os fariseus, eles eram mestres, teólogos, eles ensinavam a Torá. Então, no versículo 3, Jesus, ele ensina o quê? Que não é pra gente fazer como eles fazem, né? Exatamente assim, ele orienta que nós escutemos, né? Os discípulos, a multidão, escute o que os fariseus falam, dentro da palavra, o que é lido, e sigam a instrução da palavra. Porém, não é para fazer conforme eles agem, né? Conforme eles agiam em pecado, muitas vezes em soberba, né? Em orgulho. Então, Jesus ensina que é exatamente isso, ao contrário, você escuta, faz o que a Bíblia diz, porque eles liam a Torá, né? E eles não conduziam. Lembra que o coração deles, eles mudavam o teor da palavra a favor deles? É isso que eles faziam. Então, Jesus pede para que eles não sigam os atos deles. E quando Jesus fala que eles atam fardos pesados, é que eles davam obrigações, tinham costumes, ou eles traziam doutrinas, costumes, as leis para as pessoas, mas de um modo que eles mesmos não viviam. Eles interpretavam a palavra de Deus da forma que eles queriam, né, a favor deles. E é isso que Jesus está orientando para não fazer. E quando Jesus também orienta que é pra gente ter esse cuidado, né? Porque eles gostavam de sentar à mesa, ser vistos, ser saudados, né? Serem exaltados, sendo chamados de mestre, de pai, de guia. Que, na verdade, o que? Nós precisamos ter esse cuidado de não deixar o orgulho e a soberba entrar no nosso coração. Então, eles queriam os primeiros lugares, eles queriam ser vistos. Isso acontece até hoje. Não é proibido você querer sentar no primeiro lugar, mas depende da intenção que você faz isso, né? Eu gosto de sentar logo no começo para eu prestar atenção,
porque eu trabalhei muito com a área administrativa, trabalhando com o diaconato, então você aprende a ficar muito esperta. Tudo que acontece você tá de olho, né? Exatamente pelo cuidado, pela segurança que é necessário, né, em tudo isso. E quando você trabalha na área administrativa, você tem que estar atento o que vai ser pedido para ver para você. Às vezes você se antecipa, vai atrás do que é necessário. Então, essa agilidade atrapalha um pouco. Então, eu gosto de sentar à frente para prestar atenção. Mas se há um lugar que você vai, você sabe que os lugares na frente são marcados, são para pastores, são separados, você tem que se colocar no seu lugar, que é o que Jesus ensina, né? Que aí, se for preciso, alguém vai, te chama e te coloca, mas você senta um pouco mais para trás. Então... Então, você precisa ter esse cuidado, né? De não querer deixar a soberba aparecer e você estar à frente de tudo, né? Querer aparecer. Então, tudo depende da intenção que tem o seu coração, né? E essa parte de exaltar, né? Chamar de pai, de guia, né? De mestre. Não que você não possa chamar o seu pai, sua mãe. Sim, essas pessoas são designadas para serem chamadas assim. Porém, se você começar a chamar as pessoas, meu mestre, meu pai, e a pessoa não é nada, a pessoa você tá levando a pessoa à soberba, a pessoa a se sentir, a pessoa, né? A própria pessoa ao pecado, né? Do orgulho. Então, Jesus ensina o quê? Que só existe um mestre, que só existe um Deus, que o único guia que nos conduz no caminho da verdade é Jesus, né? Então, ele também fala que o maior será o menor, ó, de novo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando a gente está acima, a gente serve os demais, né? Porque para você estar acima, tem que ter o trabalho árduo para manter. E aquela pessoa que está acima, ela trabalha. Você acha que não, mas ela trabalha. Às vezes ela trabalha muito mais que você. Às vezes ela está trabalhando na madrugada e você nem está vendo. Então, o maior será o menor, né? Os humilhados serão exaltados. Se você passa muito tipo de humilhação, se você é destratado, Deus vai entrar nessa situação e Ele vai mudar. Uma palavra que talvez vocês, né, queiram saber o que significa, filactérios. É uma caixinha de couro. Não sei se vocês conhecem a caixinha de promessa que existia antigamente, que você pegava e tirava um versículo e lia. Essa caixinha de promessa é um filactério. Porém, eles tinham aqueles, como se fosse um turbante, né? Aqueles chapéus na cabeça, eles colocavam ali, ou no pulso, que a manga era comprida, e eles tinham bolsos assim no pulso, né? E ali eles tiravam uma palavra para falar que levavam uma palavra do Senhor. Versículo 13. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Nós vamos ver 7 ais que Jesus falou. Todos esses ais são sinal de tristeza, de dor, de crítica, de alerta. Por que de dor? Porque Jesus, ele se comove com a nossa dor, ele se comove, ele tenta nos ensinar, ele tenta nos levar ao arrependimento, que é o que ele fazia, né? Esses 3 anos do ministério dele foi tentando levar o arrependimento a eles, para que o reino dos céus se chegasse a eles, né? Que eles tivessem direito. Porém, eles não tinham eles não se entregavam à palavra, eles não se entregavam ao Senhor, né? Tinham um coração duro, de pedra, então era difícil de trazer a palavra para esse povo. E esse ai é um ai de você vai sofrer, né? Essas suas atitudes, né, que eles fecham o reino de céu, quer dizer que eles lembra do coração de pedra, né?
as sementes que são lançadas e são perdidas? É mais ou menos isso, porque a palavra era lançada e eles não a recebiam, né? O terreno que chegava não era um terreno fértil, não era um terreno propício, né, para a palavra. O coração endurecido não recebia a palavra do Senhor, só via maldade, só queria fazer maldade, só buscava exatamente um erro do Senhor Jesus. E eles não entendiam que ele estava ali levando a palavra de arrependimento para que eles encontrassem os céus, né? Então, como eles não achavam o céu aberto para eles não encontravam. Então, o que acontece? Eles também impediam as pessoas de se chegar a Jesus. Se alguém tinha um carisma, um carinho por Jesus, gostava daquela atitude, entendia a palavra, aceitava, eles vinham com uma palavra contrária. Foi o que o pastor falou no Ebom. Os fariseus estavam matando Jesus no coração dessas pessoas, Deus no coração dessas pessoas, né? Impedindo a entrada no reino dos céus. E é isso que aquele pastor falou. Ele falou que quando você fala mal de alguém, você impede essa pessoa de se ficar próxima da outra, o que você está cometendo? Um homicídio. Fala mal de alguém quando você impede essas pessoas de se chegarem, não entram no reino do céu, mas também não permite que as outras pessoas entrem, né? Eles não permitem a pessoa ter escolha, né? Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e para justificar fazem longas orações, por isso vocês sofrerão juízo muito mais severo. Ai de vocês, escribas hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito o tornam filho do inferno, 2 vezes mais do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, que dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem: se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Quem jurar pelo céu, pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. Ai de vocês, escribas, fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo, de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas e enfeitam os túmulos dos justos. E dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices, quando mataram os profetas. Assim vocês dão testemunho contra si mesmos, de que são filhos do que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os
pais de vocês começaram. Serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão e a outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. Mas para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram, entre o santuário e o altar. Em verdade lhes digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presença geração. Então, essa promessa, né? Que todos esses males sobrevirão para essa geração, é devido a esses ais que Jesus proferiu, né? E que ele disse. E esses 7 ais são de dor, né? De tristeza, porque eles não se arrependem. Eles continuam exercendo. Eles são, aqui ó. Ai de vocês, escribas, fariseus e hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que são chamados de sepulcro caiado, né? Bonitos por fora, mas podres por dentro. Por dentro é cheio de morte. Então é difícil, né? É complicado, porque a gente vê tudo isso hoje. Dentro das nossas igrejas, infelizmente, acontece às vezes algumas coisas assim. Pessoas que querem aparecer, pessoas que matam a outra. E quando a pessoa mata a outra, que ela começa a falar mal, nós vamos para o mesmo céu. O mesmo céu nos aguarda. Não vai ter divisão, quem vai subir primeiro, quem vai subir por último. São todos juntos. Então, crianças, a gente tem que tomar esse cuidado para a gente não fazer divisão entre nós, entre vocês, crianças, por quem a gente olha e vê humildade, vê uma simplicidade. Quem está cuidando da limpeza, quem está cuidando, né, da portaria. A gente precisa ter mais cuidado. A gente tem que olhar para a necessidade do outro e não olhar para o dinheiro que está entrando, para o dinheiro que tem ou que precisa. A gente precisa ter esse cuidado. A gente tem que manter o nosso interior limpo, a nossa alma curada. A gente está num momento de muita aflição, muito embate, mas a gente precisa ter esse cuidado. O pecado tá aí. A gente tem tanta comida gostosa. A glutonaria é o pecado da gula. A gente tem tanta comida gostosa na nossa frente, à disposição, que a gente não se controla. E a gente pode não entrar no céu pela gula. Eu posso estar aqui, ó, buscando, lendo, levando para vocês a palavra, e eu posso chegar amanhã, vocês sobem ou não, pela gula. Porque não consegue fechar a boca, não consegue fazer um jejum. Então, crianças, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Porque a condenação é verdadeira, principalmente para quem busca a palavra do Senhor. A gente tem que aplicar isso na nossa vida. Você quer uma vida transformada, uma vida com o Senhor Jesus? Então a gente tem que colocar em prática tudo que a palavra do Senhor nos ensina. Não que a gente vê os outros fazendo de errado, que é muito fácil a gente copiar as atitudes do outro. É muito mais fácil a gente seguir aquele que não, né, que tá em pecado, ou tá fácil a vida dele, né, tá tudo... É muito fácil seguir. Difícil é seguir o que tá certo. Copiar. Porque esse sofre. Esse é perseguido. Mas o reino dos céus é garantido. Quando você abre mão de muita coisa pelo reino dos céus, pela sua casa, pela sua família, vale a pena.
E Jesus não vai falar esses ais para vocês. Ele fala dos escribas e fariseus. Mas os escribas e fariseus sou eu e você. Nós temos que mudar a nossa vida. Nós temos que buscar a santidade. Mateus 37, o lamento sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus aqui já está prevendo que eles vão ficar sozinhos. Ele veio para orientar, ele quis proteger. Quantas vezes ele faz isso com a gente? Ele envia pessoas trazendo a palavra, querendo nos proteger, exortando, mudando, querendo que a gente mude as nossas atitudes, né? Trazendo arrependimento para nossas vidas, e a gente tampa os ouvidos. Ou a gente entra por aqui e sai por aqui. Ou a gente finge que nem ouviu. Ah, não é comigo? Foi com fulana que faltou. Ontem, na sala, a gente falou sobre obediência. E a palavra foi exatamente para quem estava lá. Não foi para quem faltou. Então, a palavra ela vem exatamente para quem ouve, quem está aqui, ó, atento para aprender a palavra do Senhor. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, crianças. Porque Jesus está às portas, Jesus está voltando. É para mim, que sou adulta, é para você que é criança, é para o vovô, para a vovó, é para o nosso pastor, para a nossa pastora, para a professora da igreja, da EBD, é para a professora da escola. Jesus está voltando. Ele pode vir individual ou ele pode vir no coletivo levando a igreja. Mas nós estamos preparados para isso? Se Jesus voltar, o pecado da gula, você já se arrependeu? A desobediência com o papai e a mamãe já se arrependeu? Tá tentando ajudar a mamãe em casa? Tá tentando fazer a sua parte como filho? Como escolhido do Senhor? Você tá levando a palavra de Deus na sua escola? Vamos fazer a diferença. Vamos ser diferentes. Não vamos ser hipócritas igual os fariseus, que só falavam, que só queriam aparecer, mas na verdade não tinha nada, né? Amém? Deus abençoe vocês. Paz.